Olá, boa noite, no ar o PUC TV Esportes. Hoje é segunda-feira, dia 8 de setembro de 2014. Vamos aqui até às 8h15 discutir todos os assuntos referentes ao nosso futebol nesse fim de semana e o que vem por aí, já que amanhã Vila Nova e Atlético entram em campo no Campeonato Brasileiro Série B. O nosso WhatsApp é o 62-8599-1000. Mande sua mensagem e faça o programa com a gente. Tudo bem, Humberto? Tudo bem, Wendel Pasquetto. Boa noite para você, para o Cleison, amigos que acompanham aqui o PUC TV Esportes. O Atlético cheio de novidades amanhã para enfrentar a Ponte Preta lá em Campinas, a começar pelo novo técnico, né, o Wagner Lopes, e conta com os retornos de alguns jogadores como Márcio e Thiago Feltre. Serão 6 alterações no total. A minha dúvida é, se fosse com o ex-treinador, esses jogadores estavam no departamento médico, voltariam? E por falar em Atlético, o pau teria quebrado lá entre o Hélio dos Anjos e o Wagner Carioca. Supapo e tudo mais. Daqui a pouquinho a gente fala sobre o assunto. Não é não, Cleison? Boa noite. É verdade, viu, Pasquetto? Boa noite a você, boa noite, Humberto, boa noite, amigos ligados aqui na PUC TV. E acho que até em função dessa situação, o Wagner Lopes puxou o xará dele, né, o Carioca, para a equipe do Atlético. Acho que aproveitando, de repente, essa situação também, para ver se o jogador ficou realmente pilhado com essa situação, para ver se tenta recuperar esse jogador na equipe do Atlético. Mas a gente falou sobre isso ontem, vamos falar muito mais hoje. Mas eu repito, para mim é uma situação lamentável. Baixaria, que isso tenha acontecido, e se realmente foi dentro das dependências do Atlético, pior ainda. E aí, nesse caso, eu coloco a diretoria do Atlético também como culpada dessa situação. E não foi a primeira vez, né? O povo acha ruim da gente lembrar, mas e o Jair dando cavalo de pau e correndo com uma faca atrás de um companheiro lá dentro do Atlético? E o Dida sentado no banco de ressaca, dormindo enquanto o time treinava? Não é a primeira vez que acontece esse tipo de coisa, não. Infelizmente, lá dentro do CT do Atlético. Mas daqui a pouquinho o Dragão é destaque. Agora o assunto é o Goiás, que quarta-feira pega o Flamengo. Humberto Castro tem informação, ingressos esgotados para o jogo em Cuiabá. E o próprio Humberto traz as últimas do Verdão. Goiás e Flamengo. Em comum neste campeonato brasileiro, os dois jogos fora de seus estádios. No primeiro turno, o Flamengo mandou o jogo em Brasília, estádio Mané Garrincha. Nesta quarta-feira, o Goiás manda a partida em Cuiabá, Arena Pantanal. No desembarque da delegação, após empate 0-0 diante da Chapecoense, vários assuntos abordados com o superintendente Marcelo Segurado. Sobre Ricardo Drubsky, mais tranquilo depois dos últimos resultados. Com o Ricardo a gente percebeu também que ia dar certo. A gente via que o time estava jogando bem e a bola não estava, em alguns detalhes, às vezes entrando. Então, quando a gente acredita naquele trabalho, quando a gente vê o trabalho do dia a dia, a gente tem que manter a convicção, porque a gente conversa com os jogadores, então o start sempre é do jogador. E quanto ao próximo adversário da Copa Sul-Americana, o chaveamento mudou. E está entre Emelec do Equador ou River Plate do Uruguai. Olha, são dois times mais tradicionais, né? Com maior tradição, né? Tanto em Sul-Americana quanto em Libertadores. Sul-Americana que garante mais uma receita para o clube. Dá até para pensar em uma grande contratação? Essa receita extra não chega ao ponto de números, ao ponto de uma contratação. É uma receita extra para as questões internas, porque tem custo de viagem, tem a questão da premiação. Para você ter ideia, 30% da receita ela fica somente com passagens, com hospedagens, com tudo isso. Então, é uma receita para o clube que precisa para o dia a dia. Em nível de contratação, o presidente já disse que a receita essa que tem que entrar para que ocorra algum tipo de contratação, ela tem que vir de outras formas, de patrocínio e de outras maneiras. E nesta segunda-feira, o capitão Amaral intensificou os trabalhos físicos e deve retornar nos próximos jogos. Será que o Amaral volta já quarta ou não? Pouco provável. Faz falta, hein? Porque
existe uma etapa, aliás, existem etapas, e o Amaral agora que está voltando, a gente viu aí, fisicamente. Então, depois vai treinar com bola, participar dos trabalhos táticos, e pelo que o time está jogando, pelo encaixe ali, principalmente de jogadores de meio campo, não há pressa para ele voltar, não. E como ele também está encerrando o ciclo com o Goiás, agora no final do ano, ele também não vai querer voltar. Se amanhã fosse a decisão do Campeonato Brasileiro, de uma vaga para Libertadores, enfim, acho que o Amaral jogaria. Mas vai ser lentamente essa volta dele. De todos os assuntos abordados pelo Humberto com o Marcelo Segurado na entrevista, a questão da manutenção do Drubsky, pelo menos por enquanto, 3 rodadas após aquela crise do Goiás de 6 derrotas seguidas, parece ter sido a decisão correta. Sim, e ela foi uma decisão correta, até porque o Goiás também não tinha pra onde correr, né, Pasqueta? E aí eu fico pensando... Se tivesse dinheiro, tivesse certinho, tinha mandado embora mesmo. E eu fico pensando também um outro negócio. Vai trazer quem? Você sabia? Vai trazer quem? Exato, não tem. Você vai trazer Renato Gaúcho, que é só blá blá blá, tá desempregado? E muito Você vai trazer Leão de novo para afundar o Goiás? Um técnico mais novo para jogar na fogueira da Série B? Esse do Atlético aí, o Wagner Lopes, na Série A ele não deu conta. Exato. Lá no Criciúma. Vai fazer igual o Vasco, ressuscitar um Joel Santana da vida? Trazer o Hélio dos Anjos pela 1000ª vez? Não é verdade? Agora, o que fez a diretoria do Goiás segurar o Drubsky foi que na sequência de resultados negativos, quase todos os jogos para os primeiros colocados. Bem então, lembrado. eles esperaram esses jogos agora, contra Atlético Paranaense, Chapecoense, né, se o time continuasse perdendo, talvez até de goleada, não tinha como segurar o Ricardo Drubsky. Mas, com esses resultados positivos e principalmente a classificação na Sul-Americana, a diretoria acertou em manter o treinador. Eu te interrompi, Cleison, sobre a permanência do Drubsky. E foi acertado mesmo. Agora, e para mim ela aconteceu em função das circunstâncias do Goiás hoje, principalmente financeiramente. Mas veio uma coisa certa, a decisão da manutenção do treinador. Eu particularmente não sou favorável à demissão de treinador precocemente. Eu penso que tem que se dar tempo ao treinador, até em função do que acontece aqui no calendário brasileiro. Eu acho que o treinador algumas vezes é muito sacrificado. Acho que o trabalho do dia a dia, as palestras, a forma do treinador lidar com o grupo de jogadores, isso tem que ser avaliado constantemente pela diretoria, porque eu acho que muitas vezes os resultados em campo, eles acontecem por circunstâncias que fogem ao controle do treinador. Algumas vezes a questão da falta de material humano qualificado, nesse caso seria jogadores, né? Jogadores com melhor qualidade técnica, desfalques de jogadores importantes, problemas de diretoria com jogadores, aí nesse caso a gente fala com relação à premiação, a pagamento de salário, que acaba interferindo no trabalho do treinador. Eu acho que se o treinador, como a gente sempre ouve falar muito do Drubsky, que eu ainda não tive a oportunidade de acompanhar um treinamento dele, mas quero fazer isso para observar. Eu gosto de sempre estar olhando. Alguns treinadores que eu já conheço, eu não assisto frequentemente, mas do Drubsky eu te confesso que eu não vi ainda e quero ver o trabalho dele, porque falam que ele trabalha muito bem. E se o treinador trabalha muito bem, eu acho que ele tem que ter chance, ele tem que continuar. E aí quando você tiver oportunidade de dar a ele um material humano bom, que você possa falar, não, ele tem que chegar lá no Rio de Janeiro e vencer o Flamengo. Ele tem que chegar lá em São Paulo e vencer o Corinthians, porque ele tem jogador para isso. Se não conseguir, se jogar mal, aí sim você pode chegar e demitir o treinador. Aqui nós temos a sequência do Goiás no Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira, já às 10 horas, pega o Flamengo em Cuiabá. O jogo é pela primeira rodada do segundo turno. Começa agora o segundo turno. Depois o Goiás joga domingo contra o Criciúma fora. Volta aqui contra o Atlético Mineiro. Certo? Pega o Palmeiras aqui também e vai fora contra o Botafogo. E você lia agora há pouco, Humberto, esgotados os ingressos para Flamengo e Goiás, né? Goiás e Flamengo, no caso. A empresa que comprou o jogo se chama Dito e Feito. Empresa Dito e Feito. 32 mil ingressos vendidos em Cuiabá para esse jogo. A torcida do Flamengo, mesmo com a derrota de sábado para o Grêmio, é pura empolgação por essa reação com o Luxemburgo. E esses ingressos foram vendidos até já na sexta, né? Na sexta estavam quase todos esgotados antes do resultado. Mas entendo que também não ia ter influência, porque quem mora lá em Cuiabá ou nas proximidades
quer ver o Flamengo de perto, é a primeira vez, né? Que ele vai jogar lá em Cuiabá. Já teve em Manaus, já teve em Brasília, Natal, enfim. E seriam disponibilizados mais 6 mil ingressos para fechar em 38. Mas esses ingressos não estão disponíveis por questão de segurança. Pelo menos a informação de momento, eu não sei se amanhã pode mudar, o jogo ainda é quarta, mas que existe muita gente sem ingresso querendo ver o jogo, isso existe. Cleison, eu sou ruim com essas contas, mas vamos lá. Pelo WhatsApp, o presidente Sérgio Rassi confirmou ao repórter Pedro Henrique Rabelo, que trabalha comigo lá na Bandeirantes, que o Goiás recebe 700 mil mais um bônus de 100 mil se der X na renda. Então vamos arredondar aqui para 800 mil, ok? Satisfação? Vai ganhar esse dinheiro. Não, esse dinheiro aqui ele ganha. Ele ganha. Para ele ganhar esse dinheiro aqui em Goiânia, seria possível? Como é que seria a conta? Você que é mais experiente, com essa avalanche de carteirinha de estudante que tem aqui em Goiânia. Ele deveria ter, para cobrar meia entrada, a média de ingresso deveria ser superior aos R$120. 100 a R$120. 120 a média? É. Então o ingresso teria que ser 240? De 100 a 120. De 100 a 120 ingressos? Já descontando a meia, né? Então vamos pegar, geralmente dá quantos por cento de meia nesses jogos? Porque a gente vai colocar essa média, Serra Dourada hoje o quê? 35 mil para um jogo Flamengo e Goiás. Vamos pegar um jogo do Goiás, o último que deu muita gente, aquele Goiás em Joinville, aqui foi em 2012, 38 mil pagantes. Não, dá para fazer uma média menor. Para 35 mil torcedores, daria para se cobrar na casa de R$50 a média de ingresso. Deveria ser essa média. O Goiás, com isso, faturava até mais do que esses 800. Faturava mais, mas aí você vem com os encargos, impostos que tem que pagar. Então, descontando tudo. Descontando tudo, o Goiás pegaria pouco mais de 1 milhão. Dá para fazer aqui. Mas já fizeram o acordo, né? Quando esse jogo foi vendido, os dois times não estavam no embalo de agora. É bom que se diga, né? E o presidente do Goiás, a diretoria também, decepcionado com os públicos de jogos contra Cruzeiro, contra Inter, resolveu vender. Eu acho que hoje eles estão arrependidos, hein? Porque, Humberto, sinceramente, esse jogo, sendo aqui no Serra Dourada... Você tem razão. Esse jogo sendo aqui no mínimo é 2 milhões de renda. Não. E é um negócio histórico. A média de 50... Eu frequento o Serra Dourada desde 1987, quando eu vim para Goiânia. Nunca na história do Serra Dourada teve um jogo Goiás e Flamengo com menos de 25 mil pessoas. Cleison, você é um arquivo humano vivo. É histórico. É histórico. Daria para fazer aqui, como diz o outro, de olhos fechados e pé espalhado, que o Goiás pegaria esses 800 mil aqui rindo. Naquela decisão da Copa do Brasil de 1990... Eu tava lá, mais de 70 mil pessoas. Você lembra antes do jogo de Luva que caiu em Goiânia? Inclusive chegou-se a cogitar que o jogo poderia ter sido adiado, porque choveu muito. Não, deu gente mais. Que dia eu fui mais cedo pro Serra Dourada, mas choveu, costumamos chegar no Serra Dourada, mas choveu demais, choveu muito, e o Serra lotou, encheu de... É bem verdade que na hora do jogo caiu só uma garoinha bem fininha, mas assim, vários bairros de Goiânia ficaram alagados, assim, quase o pessoal não conseguia chegar direito ao Serra Dourada, e mesmo assim deu muita gente, ficou lotado, porque naquela época não tinha prática da venda antecipada. Venda antecipada de ingresso. Você tem razão. Então, eu vou pegar outros jogos do Flamengo como exemplo aqui em Goiânia. A estreia do Romário pelo Flamengo contra o Uruguai, o Serra Dourada transbordando de gente. Exatamente. O povo vai. Com chuva também, né? Com chuva também, em 1995. Não porque você falou transbordando. Foi contra a Jamaica. A chuva era fina, aí não transbordou. Jamaica ou Uruguai? Jamaica. Tá. Jogou aquele Mazinho, jogaram os outros caras, o Sávio e tal. Romário jogando de bandana. Isso. Um jogo que o Romário fez 3 ou 4 gols no Goiás, um 4-1. Foi na despedida dele, 97. Foi pro Valência, 97. O Aloysio fez o gol do Goiás. Exato. Coalhado de gente. Aquele 3-2 em 2009, que o Yarley arrebentou com o jogo, o Adriano fez o gol do Flamengo. Lotado. Não cabia ninguém. É histórico. Será que o Ailê Pinheiro não sabia disso? Duas situações. Lá no Goiás? Duas situações. O torcedor do Goiás, que ainda anda decepcionado, né? Porque o time no ano passado não conseguiu sequer a Libertadores, começou a mostrar a cara nesse jogo contra o Fluminense, né? Mais de 11 mil. E esse jogo sendo em Cuiabá também tem um prejuízo técnico. A torcida, 98%, 99%, não sei, por aí, toda do Flamengo. Então o Goiás vai ter um prejuízo técnico, em se tratando de força de arquibancada, jogando lá. Perde o jogo, o pessoal lá de trás vence, dá uma encostada,
Já começa de novo a preocupar. Então, a diretoria não pensou nisso, né? Eu acho que a diretoria vendeu esse jogo lá para Cuiabá por um só motivo. Não foi nem esse financeiro, não. Foi para dar resposta para a torcida que não está comparecendo. Vocês não estão indo no jogo? Então nós vamos jogar fora. Pronto. Acho que mais uma coisa também pesou nisso aí. Eu acho que a característica de jogo do Goiás também, acho que ficaram preocupados em jogar. Porque jogando aqui no Serra Dourada, o Goiás teria que se abrir mais. O Goiás tem essa dificuldade. Então acho que pensaram, pô, tendência é que nós não vamos ter um grande público. Eu acho que pensou assim, que se soubesse, imaginasse que poderia ter, e deveria pensar que teria, porque sempre foi assim, o Goiás faria esse jogo aqui em Goiânia, porque tiraria tranquilamente esses 800 mil reais aí que ele vai receber, o Goiás tiraria tranquilamente esse dinheiro aqui no Serra Dourada, contra a equipe do Flamengo. E mesmo com o Flamengo não tão bem. Mesmo com o Flamengo não tão bem. Com o Flamengo em ascensão como veio, em que pese teve a derrota pro Grêmio, e o torcedor do Flamengo aplaudiu depois, mesmo depois da derrota, o torcedor apoiou o time. Verdade. O torcedor aplaudiu, terminou o jogo, aplaudiu o time do Flamengo. Até pela limitação que o Flamengo teve ali em função dos desfalques. E o Goiás tiraria isso aí. Agora eu acho que o pessoal também pesou essa questão. Falou, poxa, vamos jogar lá em Cuiabá, que a gente ganha um dinheiro lá e facilita o jeito de jogar do Goiás. Não vamos jogar no contra-ataque, já não vamos jogar em casa mesmo. Bom, no próximo bloco eu volto com mensagens. Temos ainda os gols da Série A no final de semana, classificação, rodada e as informações do Atlético. Passando a limpo aqui uma informação, a estreia do Romário pelo Flamengo em 95 aconteceu contra o Uruguai mesmo, aqui no Serra Dourada, dia 27 de janeiro de 95. Você já falava em rádio nessa época? O Cleiton eu sei que falava, porque eu lembro dele falando. Pequenininho eu lembro do Cleiton falando em rádio. Eu comecei em 94, eu trabalhei nesse jogo para a Rádio São Francisco de Anápolis, e lembro que choveu bastante. Eu tenho uma foto desse jogo lá no gramado, naquela época de início de reportagem, né, empolgação, enfim. Hoje já sou mais tranquilo. Boa noite a todos. Pasqueto Maicon, lateral da seleção, foi cortado porque era para chegar às 8 horas da noite e chegou só às 7 da manhã. Acho que ele pensou que era às 8 da manhã, por isso chegou só às 7. Chegou com uma hora de antecedência. Abraços. Oi, meu nome é João Vitor. Queria saber de vocês se o elenco do Goiás é melhor do que o do Figueirense e da Chapecoense. E aí, Castro? Eu acho melhor. Da Chapecoense, melhor. Do Figueirense, eu precisava observar mais o elenco ali, o time. Eu acho um pouco parelho. O Figueirense tem alguns jogadores experientes lá. A Chapecoense não. A Chapecoense é a base da Série B. Figueirense tem um jogador lá que eu acho que jogaria com o pé nas costas aqui no Goiás, que é o Marco Antônio. Outro que eu acho também, Giovanni Augusto. Giovanni Augusto. O Marco Antônio, o Goiás já tentou algumas vezes, acho que jogaria aqui tranquilo. E aí, Cleison? Não, eu também acho que Chapecoense o Goiás é melhor. Boa noite a todos. Pasqueto, será que alguém tem o vídeo da surra do Hélio no Carioca? Se tiver, libera pra nós. Geraldo Fortunato. Temos nada, Geraldo. Boa noite. Por que o técnico do Goiás demora demais para fazer substituição? O Samuel não está jogando nada e deixou ele jogar a maior parte do tempo. Me ajuda aí, vai. Humberto Acioli, do setor Coimbra. No sábado ele demorou a mexer, né, Cleison? Os Humbertos estão de acordo, porque ontem o Castro ontem eu falei reclamou dessa questão. Eu também, no jogo passado, eu acho que sim, mas eu não vejo isso. O Humberto eu acho que é uma característica do Drubsky, mas eu acho que não é uma característica, mas treinador é aquela situação, né? Igual a gente, tem dia que você tá bem, tem dia que você tá mal. Eu acho que o Drubsky, no sábado, ele foi mal. Ele demorou muito. Assim como, até você tem o exemplo, Márcio Goiano contra a Portuguesa demorou demais a mexer. E botou um homem que não tinha chutado a bola. Exato, ainda. E contra o Luverdense no sábado, ele já mexeu cedo demais num time que estava jogando bem, que pese tenha perdido o primeiro tempo, em função de uma falha do goleiro, ele mexeu cedo demais. Então, certo. Vamos lá com os gols da Série A aqui na tela. No final de semana, gols bonitos, hein? E esse gol, Cleison, bonito? Bonito, 90% de contribuição do Marcelo. O lateral esquerdo ali do Flamengo não pôs o pé na bola, não. Não, o zagueirão ajudou. Ó, o David Braz fez 2 gols pelo Santos, ó, 2 de cabeça. Esse Vitória vai pro vinagre, hein, Humberto? Vai. E o Ney Franco que faz, hein, rapaz? Não emplaca. E o Goiás tá perto de jogar com o Vitória. O Ney Franco, nessa fase dele, ele podia treinar o Palmeiras. Mas a culpa não é do Ney Franco, não. A culpa é de quem contrata ele, né? Verdade. O Atlético Mineiro venceu 1-0 o Botafogo. Esse aí foi um jogão, hein? 3-3. Tem uma defesa do Fábio do Brasil nesse jogo que ela é brincadeira, rapaz. Num chute do Conca, queima-roupa.
nesse gol aí mesmo. Aí o Fluminense vira com o Cícero. Aí o Cruzeiro empata o jogo com o Júlio Batista. Foram 2 o Júlio Batista, né? Isso. E ó o Marcelo Moreno. Olha que coisa linda. Que golaço. 3-2. E no finalzinho o Kennedy empatou pro Fluminense. 3-3. Maracanã também com muita gente. São Paulo 2, Sport 0. O primeiro gol foi contra do Richelli. Richelli, que é ex-volante aqui do Goiás, revelado aqui. E o Alexandre Pato fez 2-0. E o gol que esse rapaz perdeu depois da culpa no gramado? Me deu uma raiva, me deu uma raiva, rapaz. Ver ele colocando culpa no cara da grama, vai botar culpa no cidadão que faz a poda lá. Que De La Torre, personalidade. 1-0 para o Furacão e o Palmeiras 1-1. E roubaram o Palmeiras, viu? Teve um pênalti claríssimo que o Voaden não deu. E eu achei que esse pênalti que o Palmeiras fez não foi. Eu achei que foram os dois. E olha que eu tenho sido o maior crítico do Palmeiras. Os dois foram. Ó, o Inter fez 2-0, né, e o Figueirense virou. Você falava que o Figueirense... O Marcão tá bem lá, Humberto? Marcão, centroavante. Quebrou o dedo lá, né? Foi. Com fratura exposta. Ah, então ele tá. Então você falou que ele tava bem, é porque ele machucou, né? Não, eu falei que ele tava bem, que ele tava na mídia, né? Hoje ele apareceu na mídia. Ah, sim. 3-2 então pro Figueirense. Aqui é a classificação, para depois a gente mostrar a próxima rodada da Série A. Os 4 primeiros, Cruzeiro 43, São Paulo 36, Internacional 34 e Corinthians 33. Pode já botar na outra página. Ó o Goiás, 13º com 24. Na zona, Criciúma 18, Coritiba 17, Bahia 17 e o Vitória Lanterna com 15 pontos. 6 pontinhos já da zona do rebaixamento o Goiás conseguiu abrir. É isso aí. Tomara que alcance os 45 logo. Exato. Para continuar na Série A no ano que vem. Agora vamos de Atlético. Quem vem com as informações é o Eric Maravilha. Último treinamento do Atlético antes do jogo contra a Ponte Preta. A turma animada em campo, a bolinha não pode cair. Jogadores empenhados em mantê-la para cima da cabeça. Mas na última semana o clima não era esse. Sobre o desentendimento entre o ex-técnico Hélio dos Anjos e o meio-campista Wagner Carioca na última quinta-feira, 7 horas da manhã, aqui no CT do clube, ninguém se pronunciou. Hélio dos Anjos teria tirado satisfações do jogador exatamente pelo motivo de deboche que Wagner Carioca teria feito nos treinamentos aqui no Atlético. Carioca deverá ser um dos titulares nesta terça-feira contra a Ponte Preta. E problema interno sempre vai ter. A gente não vai conseguir agradar todo mundo e a gente não sabe o que aconteceu. Chegou para mim desse jeito também, sei que aconteceu. Mas eu acho que não diz respeito para a sequência do trabalho eu bater nessa tecla, eu voltar nesse assunto, mesmo com o Wagner. Eu acho que é águas passadas, eu acho que nós temos que pensar de agora em diante, e não o que aconteceu lá para trás. Bom, deixando esse assunto para lá, o time entra em campo bem diferente, com pelo menos 6 alterações. A começar pelo gol, Márcio no lugar de Roberto. Na lateral direita, Jonas, na esquerda, recuperado de contusão, Thiago Feltre. No meio-campo, Pedro Bambu e Wagner Carioca. No ataque, André Luiz. 99% do time é esse que nós treinamos. Espero que ninguém se machuque até lá. E ninguém se machucando é o time que a gente pretende começar o jogo, sim. Coletivo da madrugada, né? Que antigamente tinha muito coletivo da madrugada. Tirava o cara do jogo, Tinha o coletivo da madrugada, o cara era titular no último treino e no dia seguinte, na hora do jogo, ele era reserva. Roberto Fernandes, amigo do Humberto Castro. O que tem? Que era mestre em fazer coletivo na madrugada. Aliás, Roberto Fernandes tem que pagar uns DVDs. Bom, deixa quieto. Alô, Bicudo, um abraço pra você, meu querido. Bicudo é gente boa. Eu não gostei dessa formação ofensiva aí, não. Eu não tô entendendo esse treinador. Tão dana com o Wagner Lopes. Ele não viu o jogo anterior, não? Não. Que o Atlético perdeu de 3-0 e falou que viu. Só um jogador se salvou e ele não tá no titular? Quem é? Juninho, hein? O Juninho jogou muito bem. O Juninho contra o Boa voltou bem. É bem verdade que ele perdeu 2 chances dentro da área, chances claras de gol, quando o jogo estava 1-0. Mas entre Juninho e Iago,
Eu sou mais o Juninho. Não, eu nem abro discussão. Pois é. Eu também tecnicamente não, mas eu acho que escalação eu acho que lá, característica, André Roberto. Luiz e Iago. Ô, Cleison, mas nessa questão de característica aí, o Iago já vai pro terceiro jogo e eu vou te falar a verdade, ele não viu a cor da bola até agora. Exato. O Juninho ali em frente ao goleiro, ele é mais fatal do que o Iago, ele não perde gol. Não, ele perdeu Não, na ele partida perde, passada, mas assim, ele perdeu. entre ele e o Iago, ele é mais fatal do que o Não, Iago. claro, ele é bem melhor que o Iago, é evidente. Ele é um jogador que se movimenta mais até jogador mais. do que o Iago, É né? bem mais jogador. Agora, de repente, o treinador opta por ter um jogador como referência. E aí o treinador vai insistir. É aquela mesma situação. De repente você tem um baita de um volante, mas que não sabe jogar como camisa 10. Aí você vai ter que manter o 10 mesmo que ele seja fraco e abrir mão do volante bom. Se você tiver um outro... Só um parêntese. Nessas imagens aqui feitas pelo Pacal, ali eu vejo o Paulo Henrique, bicho, ali ele de frente, tá morando em Goiânia, e eu vi o Felipe Brizola. Eles estão no grupo aí. O Ô, Paulo o Henrique Atlético- sempre tá no banco e o Brizola Paulo Henrique tá no banco Sempre tá no banco, completando treino. banco de reservas. E o do Brizola... treino ou do jogo? Não, de jogo. Rapaz, É, foi tem no banco tempo de que eu reserva. não faço jogo Paulo do Atlético. Henrique no banco de reservas nos jogos. Eu tá? tenho ancorado mais jogo do Vila lá na rádio. Agora o Felipe Brizola pra mim foi a surpresa da rodada. Nem Ele tava banco- batendo balãozinho ali, Mas ué. nem banco de reservas ele tá ficando, não. Agora, dentro dessa questão do Cleison, o treinador novo que chegou aí, o Wagner Lopes, de repente, ele gosta de um homem de referência. Mas Só pode ser, viu, Humberto? Só Isso, pode só ser. O pode que a gente tá ser. dizendo, Só só pode pode. ser. E aí eu faço outra ressalva. Pra mim, o Iago não é esse cara. Eu acho que o Josimar, por mais que contra o Sampaio Corrêa tenha ido muito mal, tenha sido horroroso, ele é mais jogador, porque ele foi goleador lá no CSA, do que o Iago, que andou fazendo uns 2, 3 gols pelo Goiânia alguns anos Tem uma atrás. resenha, e já teve as chances dele. Viu, Humberto? O Adson estava elogiando o Wagner Lopes, e o Adson disse assim, ó, o Wagner Lopes, por exemplo, conhece o Josimar, que vocês aqui estão criticando, mas ele sabe que é bom jogador. E aí O não Adson colocou o cara falou como isso. titular. E não vai colocar ele como titular. prefiro- o Josimar do que o Iago. Mas vamos lembrar as palavras do treinador. Hum, Ele falou que 90% do time está definido. 99. Não, 90. Falou 99. 90%. Eu achei 99. 99 ele falou, É. sim, Foi 99. Tá, então... Vocês leram hoje? mesmo assim, ele não confirmou a equipe. Vocês estão querendo falar da briga de novo? Ou não? Hoje, briga de dois homens, a gente não mete a colher. Deixa quieto, né? Deixa isso pra lá. O Atlético, que o Atlético não vai mandar o rapaz embora, não somos nós aqui que mandaremos, né? Não, Porque o rapaz brigou lá na dependência do clube, está sabendo? Diz que ele tomou um tapa do Hélio dos Anjos. Aí foi legítima defesa. O André ontem falou essa resenha aqui. Foi. Agora, o que eu penso é que o pessoal, por exemplo, lá no Atlético tem o pessoal da portaria, que às vezes barra o povo da imprensa que vai lá trabalhar. Deixa esse trem pra lá, Cleis. Não, Aí mas o que isso foi acontece? umas 8 da manhã que o Hélio foi lá, ué. Pois é, mas o Quando os jogadores estavam chegando Hélio já treino. não era mais treinador do Atlético, era só pra tirar Foi satisfação. lá pra pegar as coisas dele, Ah, fazer o limpa lá nas coisas dele pra ir embora, e aí teria encontrado o Wagner Carioca, que deu uma zombada dele, ele foi lá e... nhaque. Peia. Eu queria poder imitar, igual eu imitei ali na redação, não tem jeito não. tem Vocês chegaram a ler hoje, no site da ESPN, uma matéria relativa ao Wagner Lopes. Ele colocou o elenco do Botafogo de Ribeirão Preto no ano passado, esse ano, o ano passado, não lembro, pra dançar zumba. Zumba, Sério? que é um ritmo lá, o povo rebolando e tal. Aí um zagueirão lá, o Ednei, que hoje tá no Vitória, falou, não, professor, não mexo com zumba, não. E aí ficou de fora, falou, até porque meu forte não é rebolar. Isso. Ele ficou de fora, disse que prefere o forró. Ele concedeu essa entrevista, mas o Wagner Lopes aplicou essa tática Meu diferente, Deus. colocou o elenco do Botafogo de Ribeirão Preto pra dançar zumba. No primeiro treino do Wagner Lopes... Você já dançou zumba, Humberto? Não, nem sei. Nem O Arrocha, nem o sei que Arrocha ritmo você é já esse. dançou, né? A rocha já, a rocha, sertanejo, como é que é? Rostinho colado, aquela Forró, axé, por aí vai. lambada. Até achei. Lambada, tecnobrega, tudo aí eu já dancei. Mas, Pasqueto, o primeiro treino do Wagner Lopes terminou quase 8 horas da noite. Acenderam os refletores lá do centro de treinamentos do Urias Magalhães. Ih, Porque mas jogador sempre é adora assim. isso. Porque sempre é assim quando o treinador chega no clube querendo mostrar serviço. Bom, atenção para esse recado. Quer economizar de verdade? Acesse taticobarato todo dia
e confira as ofertas. Atenção, hein? Desinfetante Proeza, 2 litros, R$ 2,49. Kit shampoo mais condicionador Niele Gold, R$ 6,99. Pão de forma fabricação própria, pacote de 500 gramas, R$ 2,45. Peixe piramutaba em postas congelado, Frio Center, 700 gramas, R$ 5,99. Repito, R$ 5,99. Arroz Tio Jorge tradicional tipo 1, pacote de 5 quilos, oferta especial. Maçã importada, R$ 2,75 quilo. Maracujá azedo ou abacaxi a unidade, o maracujá é o quilo, hein? R$ 2,67. Melão comum, o quilo, R$ 1,56. Banana prata ou mandioca, o quilo, 78 centavos. Laranja ou abóbora moranga, o quilo, 49 centavos apenas. Mais informações, acesse o site taticobaratotododia.com.br. Olá, boa noite, meu nome é Carlito, quero fazer uma pergunta aos comentaristas. Qual dos 4 clubes que estão no Z4 que vocês acham que pode sair? Hoje é Curitiba, Criciúma, Vitória e Bahia. Nenhum. E aí, Humberto? Eu já acho que os 4. Tem todo um turno pela frente, eles estão próximos ali não tem um distanciamento assim. Acho que eles ainda podem encontrar forças, todos os 4. Porque quem está fora, tem alguns times que estão fora que podem, que tem o mesmo nível, até mesmo abaixo. Por exemplo, a Chapecoense. Chapecoense é um time que pode entrar lá, então desses 4 aí eles podem sair. De repente 1 ou 2 saindo, ou talvez até os 4. Os 4 é pouco provável. Mas em termos de chances, eu acredito nos 4. Essa aí foi confortável, viu, Humberto? Gostaria de saber se o Goiás... Não, Pasqueto, nós somos analistas de desempenho do Humberto. É porque ele pede pra gente fazer isso. Não, qual que é a pergunta? Qual desses 4 você acha que tem condições de sair do G4? Eu acho que os 4 têm condições, porque tem muito campeonato. Vamos descarregar a mensagem aqui. E do nível deles tem outros à frente. Gostaria de saber se o Goiás não merece um diretor de futebol melhor. Abraço, Pasqueto. Leonardo Giacomo, do Itatiaia. Responde isso aí. Precisa, mas quem? O Goiás tem que pagar para ter um diretor de futebol melhor e acho que precisa, né? Só que o Goiás precisa pagar por isso. E acho que o Goiás erra em não fazer isso, porque os clubes hoje que se destacam tem sempre... O Cruzeiro tem um diretor lá, o Valdir Barbosa, né? Que era assessor de imprensa. Exatamente, há muito tempo, já como diretor de futebol. Os clubes do Rio tem, de São Paulo tem, do Rio Grande do Sul tem. Enfim, vários clubes têm e o Goiás é um dos poucos que não contrata esse profissional. Aqui é o Denis que pergunta, Humberto, se fosse o Neymar no lugar do Maicon, ele seria cortado? Eu acho que não. Acho que não, porque esse jogo aí é caça-níquel, né? Esses amistosos que estão acontecendo. E o Neymar é a grande atração, né? Então, eu acho que eles abafariam o caso. Mas isso não vai acontecer jamais com o Neymar, até porque o povo fica o tempo todo mandando para ele, perto da hora dele se apresentar, e ficam mandando mensagem para não acontecer. Sérgio Machado dá uma cutucada aqui na galera do Goiás. Quando for jogar com a Chapecoense, manda novamente para Cuiabá. Vamos ver a renda. Ixi. Porque a alegação é que tá mandando para lá para ter renda, né? Mas aí é aquela questão do adversário. Aqui, ó. Né? Éber Machado, Flamengo 1, Uruguai 1, gol do Nélio. Isso. Vocês estão enriquecendo que o Serra tá sem estacionamento do tal Vila Mix. Ia ser uma bagunça generalizada com Goiás e Fla dividindo o mesmo estacionamento. Mas se o jogo fosse aqui, viu, Weber? A preferência é o futebol. Não tem como. Bom, teoricamente, não, mas Pasqueto? tem quase um mês que eles estão montando esse palco lá e tomou conta de quase todo o estacionamento. Mas aí ia ser várzea, hein? Tem razão. Quando o Goiás ele tem razão, mas ia ser várzea. Ia ser. Ele deu uma informação correta, nós não analisamos Exatamente. isso. O meu comentário... Não deveria ter. A preferência é futebol. Ali é um estádio para jogo de futebol. E se o Goiás fez isso para atender essa situação, errou mais ainda. Pode ter isso também. Não, marca para lá, tal, não sei se porque não tem esse aqui, Vila Mix. E você atua em casa própria, que você gosta. Pasqueto, vocês sabem o motivo do corte do Marco da seleção? Chegou atrasado, né, Humberto? Já mandei mais... Eu achei que ele tinha ido fazer compra, mas o cara não chega às 7 horas da manhã no hotel, passando a madrugada fazendo compras. Apesar que lá em Miami... tem muita lojinha aberta na madrugada.
No próximo bloco a gente fala do Vila Nova. Tigrão que pega o Náutico amanhã aqui no Serra Dourada. Voltamos aqui com mais... Desculpe, com o PUC TV Esportes. É porque agora há pouco o telespectador mandou... Alô, galera do Mais Esportes. Não, você estava certo. Estamos com mais PUC TV Esportes. Isso. A diretoria do Goiás esqueceu mesmo dos sócios. Não tem ingresso para o jogo de quarta. Essa atual diretoria não tá com nada. Tal. Falou muito palavrão aqui, viu, irmãozinho? E não deixou o nome. A questão é que o Goiás vendeu o jogo pro pessoal lá e não se preocupou muito com os sócios dele, né? Mande um abraço pro Vinícius Ferreira, torcedor do Barcelona. Tá torcendo mal, hein, Vinícius? Boa noite. Barcelona de Guayaquil, não? Ou de Barcelona mesmo. O lateral esquerdo, Clemente Rodrigues, seria uma boa opção para o Goiás? Abraço a todos. Esse rapaz está no São Paulo? Tá encostado lá. Tá. Outro que estava encostado lá, que eu até cheguei a estar aqui há uns 2, 3 meses atrás, mas ele foi pro Náutico, Canhete. Canhete também, né? Meio vai jogar amanhã aqui contra o Vila Nova. Pois é. Rapaz, mas tem mensagem aqui, viu? Na Série B tem muitos jogadores. Agora a questão é que esses jogadores de destaque, normalmente eles estão atrelados financeiramente com os clubes que não vão liberar de graça porque o Goiás vai lá fazer proposta. O Goiás vai tem que tentar uma engenharia. Vai encerrar aí a contratação, não vai trazer mais ninguém. Vai não. O pessoal está satisfeito. Por que não voltar a ideia de juntar os outros times de Goiânia, Vila e Atlético, para ver se dar um arroxo no meu Verdão? Eles estão acabando com o futebol goiano. Divino, setor oeste. Não foi isso que mostrou o último Goianão, né, Divino? Você tá lembrado? Ele quer o quê? Uma fusão? Do Atlético e Goiânia para dar do Atlético e do Vila para dar um arroxo. Certo, não. Pasqueto, você acha que o Verdão vai ganhar do Flamengo? Assinado Vitor. Para mim vai. 2-1. Gostou, Cleison? Gostei. Isso é otimismo. Mais uma aqui. Pasqueto, boa noite. Esse negócio de zumba, dança, é sozinho? Fabiano Xavier. Fabiano, sei lá. Já pensou se aí dançar, eu sei. Não, já botar o povo pra dançar já foge um pouco. Imagina se fosse 2, então. Foi o PC Guzmão, colocou um baby doll em um rapaz lá no Figueirense e caiu, né? Foi, exatamente, cor de rosa. Não lembro disso. Não lembra, não? Não. Colocou um baby doll num rapaz lá no rachão. Acho que eu tava de férias nessa época. Rapaz, se eu sou o jogador, bicho, é até ruim falar aqui. Nossa, eu não fico dentro de mim não, rapaz. Não aceitava. Tá doido, você me respeita, rapaz. Pasquetinho jogando de idosa, coisa não, vamos falar sério. Chuteirão, meu Deus, não ia ser uma imagem. Vai me obrigar na frente de todo mundo a fazer essa palhaçada? Você não viu ontem? O senhor folgou ontem, não viu? Não sei nem se a produção tem aí. Produção? Produção. A inovação da nova comissão técnica do Atlético. Eu vi do pendrive, pô. Não. No treino, o auxiliar conversando com o Wagner com a mão na boca? Com a mão na boca. Nossa. Pra não ter leitura labial no treinamento. Você não viu o programa no dia da apresentação. Exato. Porque eu já falei mal disso aqui. Você chegou a ver? Né? Já falei mal, inclusive. Vila Nova, que a conversa aqui tá ruim já. Não, baby doll. Calma, Luciano, que pressa é essa? Vai, Luciano. Rapaz, tá lá na Itália, pô. Esperava era começar bem o segundo turno, mas isso não foi possível. O tempo para lamentações não existe. E o próximo jogo já é nesta terça no Serra Dourada contra o 10º colocado, o Náutico, onde o Vila reencontra a sua torcida. Chateado com a derrota diante do Luverdense, Márcio sabe que a regularidade será necessária para a permanência do time na Série B. E erros como o de Kleber no primeiro gol tomado não devem mais acontecer. Muito importante essa regularidade. O goleiro é o jogador que dá essa tranquilidade. Não só o goleiro, o sistema defensivo em si é um sistema sólido, firme. Se você for pegar os nossos jogos, a gente tem até conseguido uma postura tática boa defensivamente. O último jogo, o mérito vamos colocar do atleta que fez o gol, o chute, né? Que foi o Patrick. Mas tem que ser um todo agora. Todos os jogadores têm que se empenhar, todos os jogadores têm que se cobrar de si mesmo, cobrar do próprio companheiro, porque nós temos essa reta final, sabendo que o aproveitamento nosso tem que ser o máximo, né? O técnico Márcio Goiano não teve muito tempo para pensar, e um jogador da base é quem vai entrar nesse jogo contra o Náutico, no lugar do lateral direito Léo Rodrigues, que está suspenso. Anderson já vestiu a camisa colorada este ano. Foi no jogo contra o Paraná Clube, jogando fora de casa.
20 anos de idade. É a idade do Anderson, lateral direito que teve uma brilhante fase nas categorias de base do Vila. Mas no profissional não conseguiu se firmar. Participou de alguns jogos no ano passado pelo Campeonato Goiano, entre eles a goleada por 5-0 da Aparecidense. O lateral espera um bom tempo esta oportunidade, tanto que repetiu a palavra 4 vezes em uma resposta. Mais oportunidade, né? A gente sempre da base, quando tá subindo assim, a gente não tem muita oportunidade, mas com o Márcio a gente vem tendo a oportunidade e agora é segurar essa oportunidade que ele tá dando pra gente. E a Luciana, ela resenhou bastante com o Márcio hoje, porque antes dela ir lá pro Vila, ela perguntou: Pasquetto, quais as opções pro lugar do Léo Rodrigues? Suspenso. Eu falei, o Anderson, ainda falei Wanderson, não lembrava. Aí ela lembrou uma outra lá e eu falei, eu lembrei a ela o Vitor, que já jogou assim na lateral, e ela lembrou do Arthur. Aí a Luciana com o Márcio Goiano perguntou, falou, quem que você vai colocar no lugar do Léo Rodrigues? O Anderson, porque é a melhor opção. Aí ela questionou, por que não o Arthur, que já jogou nessa posição? Aí o Márcio respondeu assim para a Luciana, quando eu cheguei aqui no Vila, me disseram que o Arthur não gosta de jogar na lateral direita. Então eu não vou colocar ele para ele ir mal no jogo e botar a culpa em mim. Então vai com o Anderson, que não jogou ainda esse ano. É arriscado, Cleison? É arriscado, ainda mais pelo fato do Márcio ter ouvido falar, né? Sempre aquela situação, né? Será que ele não perguntou? Eu ouvi falar. Eu acho que era mais fácil o Márcio perguntar pro jogador. O Arthur, e aí, você me ajuda falar, ali, Arthur, conta? Arthur, meu lindo, você exatamente, já empolgado com a questão do Baby Doll, né? Aí ele chegaria lá e perguntaria, Arthur, meu filho, vamos melhorar a conversa. Você, que é um volante, que está na reserva nesse momento na minha equipe, e eu não tenho a intenção de utilizá-lo como titular na próxima partida, teria a disponibilidade de jogar esse jogo na lateral direita contra o Náutico, de jogar essa partida? Se o Márcio fosse mais claro, ele falou assim, Arthur, você que é volante e não tem lugar na minha equipe porque eu gosto do Jefferson, ao invés de você, o Jefferson que vira e mexe e entrega um gol, você podia me ajudar na lateral direita? Você pode, porque aí de repente, quem sabe Arthur, no futuro... Falou, professor, não, porque o senhor põe o Jefferson e assim, eu tenho amor próprio, então eu vou continuar brigando aqui. Tenho vergonha na cara e não vou. Amor próprio para continuar sendo volante. Mas assim, é arriscado, né, Cleison, o Anderson? Não, é arriscado sim, eu acho arriscado. É um jovem... Aquilo ali é um relógio, Humberto? Tá parecendo. Não brinca não. Agora o Arthur... É um frequencímetro. Eu espero que seja um frequencímetro. Você sabe o que é isso, jogador né? não treina de relógio, não. Põe assim para medir os batimentos cardíacos. Não, se for um relógio, eu vou cair no chão, velho. Não tem discussão não, viu, Pasquetto? O Arthur teria que jogar como titular ali. Não dá para arriscar nesse momento. Ainda mais que o Vila precisa vencer esse jogo para ainda manter esperanças de uma permanência. O Vila precisaria de 2 ou 3 vitórias para, de repente, passar pelo menos uns 2 times e ganhar aquela confiança que ele ganhou depois que começou a ganhar, depois que ganhou, por exemplo, do Oeste, foi lá, ganhou do Vasco também, enfim. Então não tem discussão. Outra alteração que ontem um telespectador lembrou aqui, que poderia acontecer, um Boquita no lugar do Jefferson. Né? Porque o cara veio contratado como um grande nome. O Jefferson está muito mal. O Jefferson está mal. Agora, o Boquita entrou naquele jogo contra a Portuguesa, 43 do segundo tempo, mostrando que não está bem fisicamente. Não, pelo que eu vi... Não, o jeito dele no campo. Pelo que eu vi do Boquita, no dia da apresentação dele, vai demorar um pouquinho ainda para ficar em forma. Pois é, tá não fora tem de condição forma. de ser titular nesse momento. Talvez seja esse o problema, mas que o Jefferson não está bem, isso aí desde o jogo da Portuguesa. Humberto, satisfação. Mande um abraço para mim, meu ídolo. Aqui é o Patrick, porteiro da imprensa da ACEG. Pasquetto, me ajuda aí, dá o recado pro Satisfação. Valeu, Patrick. Um abraço pro Patrick, Osmar, Luzmar, essa galera boa lá da ACEG, sempre atendendo bem a imprensa. Vamos lá. É isso aí. Vamos pular aqui esse item 13? Qual? Nós vamos aqui com a classificação da Série B. Importante. E depois também nós temos a rodada. Joinville é o primeiro, 36 pontos. Quem é o técnico do Joinville? Emerson Maria. Ex-craque de Catalão. Avaí é o segundo com Geninho. Ceará é o terceiro com Sérgio Soares. E o Vasco da Gama é o quarto com o Papai Joel. Até agora foi com a Adilson, né? Do outro lado, Ponte Preta, que o Atlético pega amanhã, é quinta, hein?
O Atlético 14º com 25. E na zona, Bragantino, Icasa, Portuguesa e Vila Nova. Essa é a situação. Continua aquela projeção de 9 vitórias? Sim. Continua, né? Pro Vila escapar. Daqui uns 4 jogos a gente pode rever aquela e trazer o novo parâmetro, né? A situação atual de como seria a projeção para o final da Série B. O que foi, Humberto? Não, o jogo do Atlético é 5 horas da tarde. Nós temos aqui a rodada. Pode colocar rodada? Aqui. Enquanto o Humberto fala. Para dizer assim que às vezes não vai ter tanta pressão torcida, né, no estádio. Apesar que a Ponte está aí colada no G4. E a Ponte conquistou 73% dos pontos dela em casa. Pois é. Joinville e Paraná é às 9 amanhã. Hoje? É hoje? Desculpa, hoje, né? Boa e ABC amanhã, 5. Ponte Preta e Atlético, às 5 amanhã também. Esse jogo aqui eu vou assistir hoje então, ué. Ceará e América, Vila Nova e Náutico, Vasco e Luverdense, América de Natal e Oeste, Bragantino e Avaí, Santa Cruz e Portuguesa. Jogo de segunda-feira. Sampaio Correia e Icasa. Acontece. Santa Cruz e Portuguesa, né? Então. O que eu falei aqui? Não, você falou Santa Cruz e Portuguesa. Eu tô colocando o seguinte. Legal pro Vila aí, ó. De repente, o Vila pode passar, ganhando o Náutico, o Vila pode passar a lanterna de novo pra Portuguesa, porque o Santa Cruz é favorito nesse jogo, jogando lá em Recife. Aqui, ó. Vocês têm medo de ler mensagem que fala a verdade da atual diretoria ou dos pinheiros, que estão acabando com o nosso Goiás? Isso tudo é medo dos ditadores? Não, irmãozinho. Você manda mensagem, não coloca o nome, eu li, mas você falou um monte de palavrão aqui. Se eu repetir os palavrões que você escreveu aqui, amanhã eu tô desempregado. Como é que eu faço com a Cecília, que já tá com 4 aninhos, e o Antônio, que vem por aí? O Humberto vai ter que voltar lá pro Silvio Santos. Carnê do baú, o Cleison mexer com o trem. Agora, faz isso não, você está sendo injusto. Nós não passamos o tempo todo aqui elogiando a diretoria do Goiás, não. Tem intervalo agora? Essa questão de diretor de futebol a gente sempre vem cobrando. Nós estamos falando desde o início que o Goiás é isso aí, é para se manter. É a política da atual diretoria. E outra coisa, não vai contratar nenhum jogador. Para mim não vai contratar. Eu acredito que não contrate nesse encerramento de prazo de inscrição, não. Porque os dirigentes estão satisfeitos. É isso aí. Porque o time está num bloco intermediário da tabela e com os pratas da casa, com a folha de pagamento reduzida. Então parece que eles estão vendo, e eu acho que é um erro, mas eles estão vendo que com a garotada o Goiás vai conseguir permanecer. Intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais mensagens e os minutos finais do programa. Bom, e a partir de amanhã aqui com a gente, o novo integrante na equipe, o Doni Araújo, jornalista, muito tempo aqui em Goiás, já morou fora do Brasil. Trabalhamos com ele, né, Humberto? Na época que ele era Donizete Araújo. Agora virou Doni Araújo, isso. Tá pensando nisso. Opinião boa, inteligente. Torcedor do Goiânia, do Botafogo. Do Goiânia, Donizete, do Botafogo. Que tem na família, assim, personalidades como o irmão Luiz Gersi de Araújo. Quem não se lembra do Luiz Gersi, na época com o Cleison, Feras do Cajuru e tudo mais. E o próprio Você Donizete trabalhou também, né, com o Donizete lá na Rádio Difusora, na Rádio K. Na Rádio Brasil Central. Brasil Central. E o Doni, que tem uma opinião boa, tal, gente boa, começa com a gente aqui a partir de amanhã, comigo, com o André, com o Humberto. Humberto, nós vamos fixá-lo aqui toda segunda-feira, né, Humberto? Será que você dá conta? Na hora, estamos à disposição. Que malandro. Estamos à disposição. Com o Jandamas. Depende da coordenação da escala. O Eric, a Luciana, para bater um papo sempre com a gente aqui. A ideia é essa, bater papo, dar a notícia com tranquilidade, com leveza, para que você em casa possa interagir com a gente. Então, a partir de amanhã, o Doni Araújo com a gente aqui também nos comentários. O Doni já saiu no bid, né? Porque o Álvaro Maia já pôs no blog. Já pôs? Então já tá todo mundo sabendo. Então tá tudo certo. Amanhã, mais um rostinho. Amanhã, mais um rostinho bonito na televisão brasileira. O que houve com o Maicon na seleção? Emilene Santo. Eu não vou deixar o Humberto falar, não. Porque nós corremos um risco grande. Exatamente. Chegou atrasado, viu, Emilene? Aqui é o Luciano de Trindade. Mande um abraço para o meu amigo sofredor Alessandro Cabelinho, torcedor do Atlético e do Flamengo. E fala para ele me pagar a caixa de cerveja que ganhei dele no jogo do Mengão. Paga aí, então. Engradado nesse calor, hein? Será que dá? Sou Bahia e ele vai sair da zona. E o Vitória vai ficar com a lanterna até o fim. Valeu aqui, um abraço. Vamos lá com mais mensagens.
Pra você, qual o melhor? Grêmio ou Internacional? Você tem um timinho sem vergonha nesse brasileiro, é o Inter, hein? O Inter, é verdade. Agora, peça por peça, o Inter parece ser melhor. Não, o elenco do Grêmio é bem melhor. Do Grêmio? Desculpa, do Inter é bem melhor que o do Grêmio. Do Inter é melhor, mas o Felipão deu uma arrumada nesse Grêmio aí, hein? Pode chegar Libertadores. Aqui, ó, pra gente terminar, tá quase na hora. Qual a expectativa de público para amanhã? Observação, não pode lotar, senão o povo amarela. Edson Hooligans, ele tá falando do jogo do Vila, contra o Náutico amanhã, 7h30 no Serra. 4.500. 4.500? E aí, Cleison? 3.000 torcedores. Eu tô com o Humberto, cerca de 4.000 torcedores. Humberto, acabou. Mas já? Já. Pô, programa bom passa rápido aí. O Goiânia caiu? Pergunta aqui o companheiro. Não. Tem que ganhar do Rio Verde domingo. E o Rio Verde já tá classificado. O Rio Verde tá classificado. Será que vai ter uma... E o Mineiro já encerrou a participação. Um cambalacho aí? É igual o programa também, encerrou. Não, cambalacho não. Acho que o Rio Verde não Acho que o Rio Verde pode poupar jogador, vai entregar. Eu acho.